Bom dia, vamos dar início à reunião semanal de acompanhamento das condições da Bacia do Rio São Francisco. Vamos iniciar com a apresentação pelos participantes que estão conectados via videoconferência. Vou começar então aqui pelo Comitê da Bacia. Comitê da Bacia. No dia 2. No dia 7, eu vou falar em nome de vocês. Codevasf. Rafael Brito. Ricardo Barros. Bom dia. Nilo Coelho. Nilo Coelho. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia. Marcos, Distrito Etapa 1. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Projeto Tourão. Bom dia a todos. Walter Farias, Projeto Tourão. Bom dia. Inema. Marcelo. Marcelo, Bahia. Marcelo, você está ouvindo a gente? A gente está vendo vocês aqui. Marcelo. Tinha médico de manhã para chegar mais tarde. APAC, Marcelo Asfora. Sermar, Sergipe. Bom dia, Napoleão Dadeso, Lindomar Codevasf. Bom dia. Semadem. Bom dia. Semadem, ouvindo bem. Karine Leal, da Hidrologia de Semadem, e Alice Martelli. E aqui, Giovanni. Bom dia. ONS Recife. Giovanni e Luana pelo núcleo norte-nordeste do ONS e Diego e Guilherme pelo Centro de Operação Regional Nordeste. Bom dia. ONS Rio. Bom dia a todos. Aqui estamos Luiz Guilhom e Vinícius Rocha. CEMIG. Bom dia, aqui é Diogo Carneiro. Bom dia, CHESF. Bom dia, Antônio. Aqui pela CHESF estamos eu, Sonali, Tiago, Sérgio, Daniela e Antônio. Bom dia. Professor Ivonilde. Alô, bom dia a todos. Ivonilde. Bom dia. Procuradora Paulireda, Ministério Público de Garanhuns. Bom dia, Paulireda, MPF em Garanhuns. Bom dia. IGAN, bom dia. IGAN. Ok, vocês estão nos ouvindo, né?
Eu vi que entrou agora o Marcelo de Pernambuco, Marcelo Asfora. Oi, bom dia, Marcelo Asfora aqui da FAC. Bom dia a todos. Bom dia. Acredito que eu já passei por todos que estão conectados via videoconferência, pelo menos eu chamei todos. Vamos fazer a apresentação aqui agora, então, das pessoas que estão conectadas, que estão presenciando. Mauri, Humberto e Décio de Bebedouro, aqui do Nilo Coelho. Sim, eu chamei vocês antes, aí vocês não tinham respondido, por isso que, enfim. Vamos começar, então, aqui pelo Ministério da Integração, aqui presencialmente aqui em Brasília. Bom dia a todos, Alexandre Carvalho, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Bom dia a todos, Lancelotti, ONS, CNOS, Brasília. Bom dia, Patrícia Danel. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Antônio Augusto, ANA. Márcio Nóbrega, ANA. Fernanda Abreu, da ANA. Bom dia, Leila, do Codevasf. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, Codevasf. Bom dia, Márcia da Alberto, Codevasf. Bom dia a todos, Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Ok, vamos, como praxe, dar início com a apresentação do CEMADEM. Márcio. Vou colocar aqui. Márcio. Bom dia. Bom dia. É só um teste aqui no nosso microfone. Na hora da chamada a gente não conseguiu conversar com vocês aí, então estão todos nos escutando? Sim, estamos ouvindo sim, Gan. Então tá, obrigado. Eu vou aproveitar então que você falou aqui agora, que a Semara Alagoas também entrou na videoconferência. Vocês podem, imagino que seja o Gustavo, ver se vocês estão nos ouvindo. Semara Alagoas. Enfim, eles estão conectados, mas estão com alguma dificuldade. Vamos dar início então com a apresentação do CEMADEM. A gente vai projetar agora. CEMADEM já está na tela, viu? Se vocês quiserem dar início à apresentação, é só ir nos indicando para fazer a transição entre os slides. Ok, então aqui CEMADEM, vamos dar início à apresentação. Já passando para o slide da precipitação acumulada dos últimos 7 dias, onde na figura da esquerda a gente percebe pouca chuva aí em grande parte do país, só nos extremos norte, sul e no litoral nordestino ali que a gente tem alguma chuva. Em grande parte da bacia do São Francisco, chuva inferior aos 20 milímetros. Na figura da direita, a gente tem as diferenças, né, anomalia com relação ao que seria normal para essa época. As áreas com sombreado laranja são áreas onde choveu abaixo do normal, e áreas em azul onde choveu acima do normal. Então, em grande parte do Brasil, a gente percebe que ficou dentro da normalidade, inclusive na bacia do São Francisco, mostrando que essa ausência de chuva é normal para essa época. Próximo slide. Aqui a gente tem o histórico, desde 2015. A linha cinza mostra a média de longo termo e as colunas azuis mostram o quanto choveu em cada mês, né? Então, nos últimos 2 anos aí, a maior parte, quase a totalidade dos meses ficou com chuva abaixo da média. Isso é uma média na bacia do São Francisco, tá? Só o mês de janeiro de 2006 que teve um destaque ali para chuva, como a gente já observou em outras vezes. Olhando na parte bem à direita do gráfico, aí, que seria o último mês, o mês de agosto, até o dia 5, o que é contabilizado aqui, não tivemos nenhuma chuva. Tá?
O mês de julho fechou um pouco abaixo, junho abaixo, né? Isso vem acontecendo nos últimos meses. A média de agosto é de 14 milímetros. Então, agosto ainda é um mês em que chove muito pouco. Aliás, é o mês mais seco do ano na bacia como um todo, né? Média na bacia é o mês mais seco. E, por enquanto, nos 5 primeiros dias do mês, não tivemos nenhuma chuva. Próximo slide. Depois de olhar para trás, né, fazer um diagnóstico do que aconteceu na última semana, nos últimos 2 anos, agora a gente olha para hoje, para o presente. O que está acontecendo hoje? Essa aqui é a imagem de satélite das 8 da manhã, um pouco mais de 2 horas atrás, e a gente percebe sobre o país poucas nuvens. Sobre o Oceano Atlântico, onde tem uma letra B em azul, a gente tem um centro de baixa pressão, um ciclone extratropical, que forma uma frente fria, indicada por essa elipse vermelha, mas uma frente fria que tem mais intensidade sobre o oceano. No continente ali, que seria a nossa região de interesse, a Bacia do São Francisco, só alguma nebulosidade, não tem causado chuva. Então a frente no continente muito fraca. Próximo slide. Aqui a gente já olha a previsão para os próximos 7 dias. A gente vê que o padrão não muda muito, né? Com chuvas apenas no extremo norte, extremo sul do país, no litoral nordestino e na Bacia do São Francisco, com pouca ou nenhuma chuva. Próximo slide. Esse próximo slide a gente tem a diferença entre o que estava previsto no slide anterior e o que seria normal para a época. Tá? Mais uma vez o padrão se mantém. Na Bacia do São Francisco, a ausência de sombreado e de colorido mostra que a pouca chuva segue normal para essa próxima semana, né? A ausência de chuva, normal para essa época. E mesmo a chuva no litoral nordestino, ela tende a ser um pouco abaixo do que seria normal para essa época. Próximo slide. Aqui a gente olha a subbacia de Sobradinho, né? Onde a gente confirma aquela previsão de ausência de chuva. E no gráfico da direita, vejam que até 10 de agosto, a previsão é de apenas 2 milímetros nessa área aí. Então, praticamente sem chuva. Quando a gente olha a sobe incremental de Sobradinho, 0 de chuva nesses próximos 7 dias, média na bacia toda. E quando a gente olha mais um slide para frente, vamos para o próximo, mais um, já passei por esse. Na verdade, os 3 estão muito parecidos, com praticamente ausência de chuva. Tá? Vamos avançar mais um. Olhando para a segunda semana de previsão, para ver se tem alguma expectativa de, aí na segunda metade de agosto, alguma mudança no padrão. Mas o que essas previsões aqui mostram para a gente, tanto a do modelo brasileiro, que são as 2 figuras de cima, como as 2 figuras de baixo do modelo americano, é a continuidade desse padrão, ou seja, a ausência de chuvas na região da Bacia do São Francisco para a segunda semana. Tá? Em resumo, em síntese, então, a gente tem tido muito pouca chuva e nos próximos 15 dias a tendência é de não haver mudança, é de muito pouca chuva na bacia. Lembrando que o mês de agosto é o mês mais seco, então é normal não termos chuva essa época. Tá ok? A parte meteorológica se encerra aqui. A partir do próximo slide, continua com a parte hidrológica. Eu vou passar então a palavra para a Karine, que vai dar continuidade. Bom, no próximo slide, então nós temos o monitoramento somente da bacia de Três Marias. A chuva realmente está bastante baixa nessa bacia. No mês passado nós fechamos com praticamente 0 milímetros e até o momento ainda não foi observada uma chuva significativa nessa bacia. Isso se traduz em termos hidrológicos em vazões também muito abaixo do esperado, né? Muito abaixo da média histórica. Nós estamos agora, então, no mês de agosto, com 40 metros cúbicos por segundo, lembrando que essa média é para apenas 2 dias, né? Até o dia 2 de agosto. No próximo slide, nós temos, então, a previsão de vazão para os próximos dias. Como o Giovanni acabou de falar, não são esperadas precipitações expressivas para essa bacia nos próximos 10 dias. Consequentemente, a vazão tende a se estabilizar no patamar do que está sendo observado agora, que é em torno de 36 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, então, nós temos a projeção de vazão para os próximos meses.
Lembrando que nós fizemos alguns pequenos ajustes no nosso modelo de previsão e projeção de vazão. Então, nós calibramos o modelo para acertar ainda mais as vazões mínimas históricas. E quando a gente faz isso, o modelo automaticamente tende a superestimar as vazões quando tem alguma observação de chuva. Então, para o período de dezembro até abril, é provável que esses valores médios mensais estejam superestimados. Entretanto, a gente consegue acertar de uma forma mais razoável as vazões mínimas históricas que está sendo esperado para o período de agosto até outubro. Então, nesse período de agosto a outubro, a vazão média histórica é de 241 metros cúbicos por segundo. E num cenário de precipitações na média histórica, são esperados em torno de 59 metros cúbicos por segundo, representando então em torno de 25% dessa média histórica. E para o período de novembro a abril, nesse mesmo cenário de previsão, ou seja, tendo as chuvas observadas na média histórica desde agosto até abril, são esperadas então vazões em torno de 815 metros cúbicos por segundo, representando então em torno de 77% dessa MLT somente para o período de novembro a abril. Lembrando novamente que para esse período é provável que as vazões estejam superestimadas, certo? Então, no próximo slide, nós temos então uma análise dos mínimos históricos observados nessa bacia de Três Marias. Vejam que para cada mês tem um ano em que foi observado o valor mínimo histórico, considerando a série de 1941 até 2016. Esses valores mínimos eles estão representados pela linha contínua marrom. Percebam que em julho o valor mínimo histórico que tinha sido observado para essa bacia foi em 1971. E nós quebramos esse recorde no mês passado com valores em torno de 50 metros cúbicos por segundo. Percebam que para o mês de agosto nós estamos com 40 metros cúbicos por segundo. Vejam que esse valor está muito abaixo do valor mínimo histórico observado para essa bacia. O valor mínimo histórico foi observado em 1986, que foi em torno de 80 metros cúbicos por segundo. Atualmente, nós estamos com 40 metros cúbicos por segundo. Entretanto, vale salientar que nós estamos com apenas 2 dias de observação. E como o Giovanni apresentou para vocês, falou, não são esperadas precipitações nas próximas 2 semanas, então é provável que a gente confirme mais um mês de quebra do recorde mínimo histórico para essa bacia. Essa é a nossa contribuição de hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Então eu abro agora para participantes que estão conectados via videoconferência, se tem alguma solicitação de esclarecimento, alguma dúvida em relação à apresentação que o Semadem acabou de fazer. Eu abro agora então o questionamento para ver se alguém aqui na agência tem algum questionamento quanto à apresentação do Semadem. Então vamos dar continuidade e fazer a apresentação do ONS. Ok. Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação, então, das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Nós começamos com o slide número 3, onde a gente aí apresenta dados observados até o dia 6 de agosto, né? O nosso foco, que na reunião passada ainda era julho, né? A gente mostrar o que tinha acontecido no mês de julho. Agora estamos focando o mês de agosto, onde nós já temos aí 6 dias, dando 21% da MLT em Três Marias, sendo o pior mês de agosto do histórico. Para incrementar o Sobradinho, 35% da MLT, sendo o segundo pior do histórico. E para Sobradinho total, 32% da MLT, sendo o pior histórico. Então, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, a vazão total é a pior mês de agosto de todo o histórico. Se a gente analisar o período seco, que seria de maio, de iniciozinho de maio até o dia 6 de agosto, nós temos aí, para esse ano de 2017, 30% de MLT
para Três Marias, sendo o segundo pior histórico de período seco em Três Marias. 28% da MLT na incremental Sobradinho, sendo também o segundo pior histórico de período seco. E, por último, para Sobradinho total, 28% da MLT, caracterizando como o pior período seco de todo o histórico, até o presente momento. O slide número 4, temos aí o acompanhamento para a usina de Três Marias, para o reservatório de Três Marias, onde, em vermelho, nós temos a vazão observada até o último instante de tempo, onde foi feita a previsão a revisão, né, do programa mensal de operação da semana passada. Foi feito na quinta-feira, então é a vazão observada até a quinta-feira, e em verde a gente tem a previsão de limite inferior feita pelo ONS para essa revisão da programação mensal, onde a gente tem aí o mês de agosto todo, dando 35 metros cúbicos por segundo, 16% da MLT para o mês de agosto. Essa é a nossa previsão de limite inferior. Além disso, nós temos em preto o pior histórico de setembro até novembro, que seria 92 metros cúbicos por segundo, seria o ano 2014, onde ocorreu 92 metros cúbicos por segundo, 25% da MLT. Para a extrapolação até o final do ano, depois desse mês de agosto de limite inferior, nós temos o cenário proposto aí pela CEMIG, que dá de setembro até o final de novembro 39 metros cúbicos por segundo, 10% da MLT. É um cenário conservador, ele é pior que o pior ano verificado, que seria 2014, mas aí a gente está trabalhando de forma conservativa, dado que a gente também vem verificando vazões bastante abaixo da pior histórico que a gente já tinha até o presente momento. No slide número 5, temos aí a situação dos postos na bacia do Rio São Francisco, sem novidade, sem chuva, então a vazão já está ali num escoamento de base em todos os postos. No slide número 6, temos aí então o acompanhamento para incrementar o Sobradinho, onde a gente observa que, conforme o slide número 3 mostrou, é o segundo pior histórico de toda a incremental a Sobradinho. Então, nós temos aí em vermelho também o valor observado até o último instante de tempo da previsão. A previsão em verde, né, limite inferior, feito pelo ONS, para o mês de agosto. Desculpa a interrupção, mas pode passar no slide. Acho que o slide aqui está congelado. Guilherme, você está no slide 6, não é isso? Eu estou no slide 6. O problema talvez seja aí, então, viu? Porque a transmissão aqui para a gente está no slide 6. Ah, ok, então. Desculpa. Ok, tranquilo. Vamos em frente. A gente dá conta, então, de que em verde nós temos a previsão de limite inferior com 300 metros cúbicos por segundo, 27% da MLT, ao longo desse mês de agosto. E temos aí o pior histórico, daria entre setembro a novembro, daria 245 metros cúbicos por segundo, 25% da MLT, para incrementar o Sobradinho. No próximo slide, começamos aí a análise de curto prazo, até o final do mês de agosto, né, até 31 de agosto, final do dia 31, onde nas premissas temos Três Marias, com defluências baseadas nas condições hidrológicas atualizadas pela CEMIG, para atendimento ao projeto Jaíba, entre o dia 1º de agosto e o dia 31 de agosto, que dá uma média de 266 metros cúbicos por segundo. Em Sobradinho, a vazão defluente permanece em 600, como está até hoje, e será elevada, na medida do possível, ao longo aí do mês de agosto, para a gente poder manter o armazenamento em torno de 15% em Itaparica, conforme a diretriz estabelecida. Então, a gente mantém então esse mínimo de 15% em Itaparica. E Xingó, a defluência são 600 metros cúbicos por segundo, dado que o IBAMA ainda não autorizou os testes, nem a evolução para 550. No slide número 9, nós temos aí a evolução desses armazenamentos até o dia 1º de setembro, ou seja, até a final do dia 31 de agosto. Então, a gente dá conta de que Três Marias hoje
começou o dia com 21,91% de armazenamento e deverá terminar o mês de agosto com 18,39% de armazenamento. Itaparica, Sobradinho primeiro, começa com 9,67% no dia de hoje e deverá terminar o mês de agosto com 7,58% de armazenamento. E por último, Itaparica começa com 16,88% de armazenamento no dia de hoje e para que ele não caia aí a partir do dia 17, 18, ele cairia para baixo dos 15, né? Então, a defluência de Sobradinho ela é aumentada a partir do dia 14 para aproximadamente uns 670, mas isso varia muito porque uso consultivo e evaporação são coisas que a gente tem que quantificar ao longo do processo. Então, ele acaba mantendo aí, a partir do dia 17 de agosto, um armazenamento praticamente constante, fechando o mês de agosto em 15,14% de armazenamento. No slide 10, inicia o estudo prospectivo de setembro até novembro, onde as premissas, temos duas premissas de afluência, como sempre, para Três Marias. O pior setembro a novembro do histórico foi o ano 2014, com 92 metros cúbicos por segundo, 25% da MLT, e o cenário proposto pela CEMIG, então, de afluência, que seria, daria 39 metros cúbicos por segundo, 10% da MLT desse período, entre setembro a novembro. Em termos de defluências, são as defluências propostas pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba, que dá um valor de 277 metros cúbicos por segundo para o período de setembro até novembro. Próximo slide, slide número 12. Temos aí as premissas para Sobradinho incremental, onde trabalhamos com uma afluência, a pior afluência entre setembro a novembro do histórico, que foi o ano passado, o ano 2016, 285 metros cúbicos por segundo, 29% da MLT do período. Em termos de defluência, trabalhamos com dois cenários de defluência. Defluência de 600, mantida, metros cúbicos por segundo em Xingó, a partir já do mês de setembro, e iniciando setembro com 550, seria caso o IBAMA autorize aí a migração para 550, né, dos testes. E aí a gente tem os resultados, então, nos próximos slides. Slide número 13, resultado da simulação em cima de Três Marias, do reservatório de Três Marias, dá conta de que o cenário proposto aí de afluência, proposto pelo INS, apresenta, ao final do mês de novembro, 8,3% de armazenamento, contra 5,5% do cenário proposto aí pela CEMIG, né, um cenário menor. Em termos de, no próximo slide, slide 14, em termos de Sobradinho, né, o armazenamento em Sobradinho, caso não se consiga sair desses 600 metros cúbicos por segundo que hoje se vem praticando em Xingó, a gente vai ter em Sobradinho um armazenamento de menos 1,2% ao final de novembro, e caso a gente consiga migrar para 550 metros cúbicos por segundo, a gente terminará o mês de novembro com 0,1% de armazenamento. Na sexta-feira, na verdade, a gente fez uma simulação, cravava em zero. Esse valor de 550 dava exatamente 0% ao final de novembro. Agora virou 0,1%, porque realmente sempre tem uma diferençazinha, você ganha uns dias, gastou um pouco menos de água, enfim. E é isso. Sempre tem uma pequena variação em torno de zero. No próximo slide, slide número 15, começam as recomendações. Então, as mesmas recomendações, sempre manter a minimização da defluência em Três Marias, assegurando o uso múltiplo da água, com o objetivo de maximizar o estoque de água nesse reservatório. E o cronograma, apresentamos aí o cronograma de defluência para atendimento ao uso múltiplo de jusante, onde em agosto estamos praticando agora de 266 metros cúbicos por segundo e deveremos no dia 28 de agosto passar para 275 metros cúbicos por segundo essa defluência de Três Marias. Em setembro, começa-se com 275 e no dia 31 de outubro somente, então a gente passa setembro e outubro praticamente com 275 metros cúbicos por segundo, e só no dia 31, nas 0 horas do dia 31 de outubro, está sendo proposto o aumento para 280 metros cúbicos por segundo, e a manutenção
em 280 metros cúbicos por segundo ao longo do mês de novembro. Então, não mais a gente está propondo, a CEMIG está propondo, defluências em torno de 300, 310, que já foram propostas aí no passado. As defluências estão diminuindo e a gente está chegando aí a valores finais aí em novembro de 280. Por último, slide 16, que o INS e o CHESF devem coordenar a defluência de Sobradinho para assegurar os usos múltiplos da água, mantendo esse armazenamento mínimo em Itaparica de 15% até o final de setembro e reduzindo para 10% em outubro e novembro. E o permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas da bacia e do armazenamento dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho visa identificar a necessidade de alguma medida adicional. Bom, me coloco aí à disposição, era tudo que a gente tinha a apresentar, me coloco à disposição para perguntas ou dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Guilhom. Então, abro agora para os participantes conectados via videoconferência. Se tem algum questionamento a respeito da apresentação que acabou de ser feita pelo ONS. A Maurinilo Coelho. Salvo engano, no slide 7, eu não vi a cota de Itaparica. A Maurinilo Coelho. Eu não vi no slide 7, salvo engano, para a partir de 17 de agosto, quando atingir 15% de Itaparica, qual é a vazão que deve ir para Sobradinho? Porque a semana passada era de 693. Esse momento agora não foi apresentado nesse slide. Que vazão seria esta de atingir, quando atingir 15%, a partir de que dia vai aumentar a Sobradinho de 600 para manter 15% de Itaparica? Que o mês passado, semana passada, era 693 a vazão, do dia 7. Agora está projetado para o dia 17, 600, mas eu não sei qual vai ser a vazão daí por diante de Sobradinho. Obrigado. Bom, as premissas que foram adotadas, elas são sempre corrigidas a cada semana, porque a gente vai verificando quais são os usos, né, construtivos, tanto a evaporação como usos construtivos diversos, eles vão se ajustando ao longo da semana. Às vezes a gente tem um uso construtivo que vem do planejamento. Na verdade, a gente verifica que esse uso construtivo pode ser um pouco menor, um pouco maior, e aí com isso a gente essa semana utilizou, a partir do dia 14 de agosto, aumentar Sobradinho aí para 670, tá? Em vez de 693, não foi necessário tanta água, uma vez que os usos construtivos deu uma pequena diferença para mais. Então a gente não precisa defluir tanto, bastaria defluir 670 metros cúbicos por segundo em Sobradinho. Tudo bem? Obrigado, entendido. Rafael Codevasfi. Possível informar a cota de Itaparica? Só um minutinho, você está pegando aqui. Antônio, a gente vai dar a informação. Ok. Itaparica fechou. Sonali Chess, Itaparica ontem fechou na 29994. 16,6% de volume útil. De nada. Só lembrando aí para a Codevas que a Chess e a ANA disponibilizam no site da Chess e da ANA informações de dados de operação dos reservatórios. Nível operacional, do São Francisco. essas informações se pegam no site, vai fazer para você. 298. 299,94. Menos de 2 metros. Mais algum questionamento? Alguém aqui na ANA tem algum questionamento a respeito da apresentação do ONS? Essa preocupação de 15% da Itaparica é porque aquele projeto de ligação está passando na borda toda onde ele cabe direito.
Doutor Vicente quer dar uma contribuição para a reunião. Bom dia a todos. E por razões de agenda e do meu deslocamento de Campinas para cá, eu não pude participar das duas últimas reuniões, mas na semana passada, quando eu vim para Brasília, encontrei a presidente do IBAMA. Falamos de uma série de questões, por acaso sentamos juntos no avião, mas eu não tinha noção da ausência do IBAMA nas nossas reuniões aqui, mas quando tratamos desse assunto, me deu a impressão de que não haveria nenhum tipo de obstáculo por parte do IBAMA em dar prosseguimento ao encerramento, se eu me lembro bem, Guto, posso estar desinformado, mas nós temos que encerrar uma fase de teste, né, que é aquela parte dos 600 metros cúbicos por segundo, e a partir daí obter as autorizações extraordinárias para que a gente possa fazer 550 em Xingó, né? Eram esses os nossos objetivos. E nessa conversa, não me pareceu que havia qualquer tipo de questionamento, ao contrário, até um bom entendimento por parte do IBAMA. Bom, aqui eu fiquei sabendo de que o IBAMA não tem comparecido às reuniões, então fica como tarefa para que eu, durante a semana, volte a falar com o IBAMA, tentar ter um quadro a respeito dessas questões que eu mencionei, não sei se tem alguma outra questão a respeito do IBAMA, e na próxima segunda-feira, ou com o IBAMA aqui, ou com o informe meu a respeito do que está ocorrendo sobre essa questão. Ok? Então, a princípio é isso. Também adiantar de que a semana que passou, nós obtivemos uma posição final por parte da Casa Civil, houve muito detalhamento e questionamentos de toda a ordem, mas chegamos a uma posição da aprovação do decreto. Ele ficou marcado para o dia seguinte à votação que aconteceu lá no Congresso sobre a questão da denúncia. Estava tudo completamente acordado, ou seja, inclusive a preparação, mas por conta do período da votação, acabou não acontecendo o evento que aconteceria com o Temer e que serviria também para algumas outras medidas de bastante impacto positivo por parte do IBAMA. O posicionamento do secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente é de conseguir as assinaturas independentemente da solenização. Então, o que se pretendia era fazer o evento na quinta-feira e no evento mesmo ter, junto com a solenização, ter a assinatura. Então, como recompor a agenda do presidente não é uma tarefa simples, né, então a ideia é de conseguir a assinatura para essa série de decretos, onde o nosso está incluído, e depois haver a solenização que tiver que acontecer. Então, essa semana também nós vamos, isso, como eu falei, foi na semana passada, e então nós vamos buscar o fechamento dessa questão que está em aberto, que é a obtenção do decreto. Então, da minha parte, ficam essas duas tarefas para fazer. O Guto está me passando aqui de que já há um mês esse posicionamento de IBAMA. Então, é um atraso considerável para que a gente possa ir avante nas medidas. É claro que eu acredito que vocês devam ter feito esse balanço, nós estabilizando em 600 metros cúbicos por segundo e olhando o quadro hidrológico e o quanto impacta o reservatório, eu penso que cabe entre nós a avaliação se vale a pena ou não arriscar esses 50 metros cúbicos por segundo, dado os seus impactos sobre o reservatório e a incerteza sobre as captações. Então, na minha opinião, pelo menos no último dado que nós tínhamos, aqui está dando entre 0,1 e 1,2, a semana passada a diferença era até menor, cabe uma avaliação se o risco de irmos para uma operação que exige aí todo um nível de preocupação,
se em função da data onde ela vai começar e sua projeção sobre o impacto do reservatório, se ela cabe ou não. Eu não estou aqui nem defendendo o que cabe, nem defendendo o que não cabe. Eu só penso que, obtidas condições para a operação, a gente fazer entre nós aqui uma avaliação, eventualmente, dos diversos riscos associados, porque, eventualmente, se aos 600 estabilizados e se formos para os 550 e tivermos problema, eventualmente os 600 não atenderiam mais. Por outro lado, a gente conseguir entrar no período chuvoso com 550 metros cúbicos por segundo, significa que a nossa capacidade de acumular durante o período chuvoso do próximo ano é muito significativo, né? Nós estaríamos acumulando a diferença entre 1.300 e 550, o que não é pouco, são 750 metros cúbicos por segundo de chuva provocada por nós, em tese, né? Então nós já estaríamos acumulando esse valor, o que é muito significativo. Mas eu penso que essa é uma questão também preliminar que todos os atores aqui, para a próxima reunião ou para as próximas reuniões, devem ter em conta o quanto esse retardamento nos 550 e o impacto sobre os reservatórios precisam ser validados ou não. Então, ou seja, a gente precisa repactuar, o que não significa deixar de buscar as autorizações para, né? Então, termos as autorizações para é fundamental. A decisão de fazermos ou não, aí é uma decisão que volta novamente aqui para a mesa, para que a gente avalie essa conveniência. Então, da minha parte, inicialmente é isso, e bom dia a todos novamente. Eu pergunto a Chessi se teve um contato do IBAMA, referência aos documentos para dar autorização para início dos testes. Não, a gente tentou um contato com o IBAMA na semana passada, anterior, não teve resposta, mas assim, da parte da CHEST, a gente aguarda a autorização do IBAMA para avaliar se teria novos condicionantes ou não. E com relação à parte operacional, a gente está pronto para iniciar os 550 no Baixo São Francisco, a partir de Xingó. Mas a gente tentou contato com o IBAMA e não teve retorno com relação a essa autorização. Obrigado. Rafael Codevasco, dúvida? Sim, Rafael. Considerando que a evaporação de Sobradinho é mais ou menos 180 metros cúbicos por segundo, o fato de eu incrementar o meu armazenamento em 50 metros cúbicos por segundo, ao abaixar a vazão defluente para 550, essa vazão que eu economizei não seria convertido em evaporação? Na verdade, é feito toda uma gestão, né? A gestão é da bacia como um todo. Então, quando você reduz a defluência da usina de montante, você tem que fazer a gestão para jusante. Às vezes você vai ter que modificar a defluência em Sobradinho, não só em termos dessa redução de defluência em Três Marias, mas também em função dos usos consultivos e da evaporação não ser exatamente esses 180, porque na verdade isso é uma estimativa. Na verdade, o que está evaporando mesmo é um valor que provavelmente é diferente desse valor numérico, que é simplesmente uma estimativa de uma formulação matemática. Também os usos consultivos são obtidos a partir de dados censitários e são extrapolados para a data atual, né, através de metodologia matemática. Então, na verdade, tem sempre um descolamento, tanto na evaporação quanto no uso consultivo, e que você teria que, a partir da modificação da defluência em Três Marias, a defluência em Sobradinho também tem que ser modificada para sempre fazer o atendimento aos usuários de jusante. Ok, obrigado. Eu pergunto se mais alguém tem algum questionamento, algum esclarecimento que eu gostaria de ter a respeito da operação dos reservatórios, porque aí a gente fecha esse ponto da pauta da reunião de hoje e passa para discutir o Dia do Rio.
Doutor Vicente Abreu, Amaury, Nilo Coelho. Opa. Só um minutinho, vamos então. Primeiro Marcelo lá, e depois a gente passa para Nilo Coelho. Marcelo? Bom dia. Primeiro testando aí, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Sim, Marcelo, estamos ouvindo você. Pode falar. Ok, nós entramos meio atrasados hoje na reunião, e pelo que eu estou vendo, o IBAMA, de novo, não está presente. Isso aí, o IBAMA não compareceu também hoje. É isso aí, o IBAMA não está aqui hoje. Bom, só para pontuar aí, nós também tentamos contato durante a semana passada com o IBAMA, a diretora de licenciamento, e não tivemos êxito. E também não tivemos retorno deles. E sobre as colocações de Dr. Vicente, nós entendemos o seguinte, que o 550, em face da criticidade da situação, cabe ser testado. Ninguém está impedido de retornar os 600, caso haja algum problema. Então, vamos ver aí o que acontece com a autorização. Né? Ok, Marcelo. Nilo Coelho. Doutor Vicente, Amaury, entendemos também pela posição com o pessoal aí do doutor Marcelo lá da Bahia, que deve testar 550, como a gente vinha desde o começo do ano falando de toda essa problemática, porque o CEMADEM, quando faz a apresentação climatológica, sem nenhuma perspectiva para o próximo triênio subsequente, então nós não podemos brincar em esvaziar essa diferença e esperar 2018 como ele chegar. Eu acho que a gente tem que se precaver e guardar essa água. Se for necessário em função de evaporação, como falou o doutor Rafael da Codevasf, poderíamos armazenar essa água em Três Marias, reverter de Xingó, Sobradinho e Três Marias para o problema de evaporação. Mas a gente ficarmos com a água represada, ficarmos com essa água represada no sistema Xingó ou Sobradinho, ou de preferência em Três Marias, onde se evapora menos. Dessa maneira, o relatório de 600, que era para estar pronto na segunda quinzena de julho, não foi concluída pelo IBAMA, ausente, terceira reunião que está ausente, ninguém sabe quando é que ele vai vir, está omisso em se posicionar. Isso dá muita intranquilidade para todos nós usuários. Ninguém sabe o que é que está havendo atrás disto, tá certo? E agora postergar o resultado do relatório do que aconteceu com 600, que era para estar pronto na segunda semana, na primeira quinzena, como eu falei, de julho. Ninguém sabe quando vai trazer essa posição. Já quer postergar esse teste de 550. Comungamos com a palavra do doutor Marcelo da Bahia. É para testarmos isto, nossa posição é esta, e ver o que é que vai sobrar para a gente em 2018. Enquanto mais represar, melhor, para a gente não ter susto de chegar um 2018 seco e ir para fio d'água. Isso é calamitoso para toda a nossa região. Então é dessa maneira que a gente se posiciona mais uma vez. Obrigado. Vicente, eu agradeço aí a preocupação manifestada pelos dois, pela Bahia e pelo Nilo Coelho, e recordando de que essa proposta, inclusive, de que a gente deveria testar os limites da operação, é uma proposta que todos nós defendemos. Então, eu vejo com bastante coerente com tudo que a gente tem trabalhado. O que eu gostaria de verificar é de que os problemas, isso é um sistema extremamente complexo. E a gente sempre tem feito essas operações à luz de um nível de segurança razoável, seja em relação aos usuários, seja em relação à questão da qualidade da água, que nós não podemos deixar de considerar num processo como esse. Então, veja, não se trata de alterar absolutamente nada. Se trata de que, na minha opinião, continuo mantendo isso, nós temos que verificar os ganhos de irmos para essa operação em relação aos riscos que eventualmente venhamos a ocorrer. Porque se não temos riscos nenhum, né, e que não há problema também de natureza ambiental, de qualidade de água, de atendimento e adaptação das captações, é evidente que
a restrição em relação aos reservatórios, quer dizer, reduzir as vazões, é a atitude mais coerente. Mas isso não é simples assim, né? Isso não é simples assim. Então, nós temos vários riscos associados. Lembro também de que a operação de teste, e nós também sempre defendemos isso há muito tempo, ela se faz quando você tem condições de, nos reservatórios, corrigir qualquer distorção que você venha a ter. Felizmente não tivemos, exceto a ocorrência lá no passado de problemas de floração de algas, nós não tivemos problema durante esse tempo todo. Mas na ocorrência de um problema, você precisa ter uma reserva de água suficiente para poder corrigir, e muitas vezes a correção do efeito verificado não é simplesmente retornar ao patamar anterior. Vocês se recordam das vazões praticadas, subiu muito em função do problema de qualidade que nós verificamos há cerca de 2 anos atrás. Então, tranquilizando a todos, eu compartilho com todos de que nós temos que buscar garantir a maior quantidade de água no reservatório. Agora, eu lembro a todos que a preocupação em relação a 2017, na minha opinião, ela é menor do que a preocupação em relação a 2018. Porque 2017 nós estamos aqui com uma previsão nas condições de pior situação a menos 1,2% do reservatório em dezembro, né? Porém, se nós não tivermos as chuvas em 2018, né, a nossa saída desse processo de crise que vem se acentuado coloca o ano 2018 com muita gravidade. Então, só para que a gente tenha claro de que essas operações elas são necessárias, mas ao mesmo tempo são necessárias com segurança. Se a gente não tiver segurança em relação ao que deve ser praticado, ou o risco associado à operação, ela eventualmente ser maior do que o ganho eventual que a gente tem aí no curto prazo, na minha opinião, ela tem que ser discutida. Mas eu agradeço, volto a dizer, é muito oportuno ver aí a sensibilidade e a preocupação, em particular de Bahia e Nilo Coelho, em relação a essa necessidade de redução com a qual eu compartilho, mas eu vou trazer aqui, isso é inevitável, de que a gente entenda as autorizações que ainda não temos, né? E estou me colocando aqui de pronto para buscar essas autorizações, em particular em relação ao IBAMA, entenda as autorizações, a decisão de praticá-las, o que isso leva uma semana, não é nada, né? Ela precisa ser recolocada. Eu vou recolocar aqui para que todos possam avaliar os riscos, ou pelo menos deem a sua opinião dos riscos associados em relação aos ganhos, obviamente, de manter mais água nos reservatórios. Mas vamos ficar tranquilos, eu compartilho com a mesma preocupação de todos, desde o início, inclusive, né, que nós estamos nisso desde 2012, de que as medidas de manter vazões nos reservatórios é fundamental para que a gente tenha flexibilidade para operar essa bacia tão complexa. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário acerca da operação dos reservatórios? Alô? Sim, bom dia. Ivonilde. Bom dia, pode falar. Eu não resisti à pergunta do doutor Vicente Andreus e eu coloco um problema que eu acho que talvez seja um problema muito mais para mim, como problema de pesquisa, talvez orientar algum aluno, mas a complexidade que eu vejo é uma complexidade que vai além do que nós estamos discutindo aqui, é uma complexidade da governança. Nós temos um país em que duas autoridades nacionais com relação à água, uma ANA com relação a aspectos quantitativos e o outro, o IBAMA, com relação aos aspectos ambientais e qualidade de água. Há quase um mês nós estamos com uma autorização da ANA publicada em site, publicada em vários órgãos, inclusive a própria imprensa, e nós temos uma ausência de um órgão que já deveria ter dado uma opinião. Há algum tempo, acho que no início do mês, a CHESF entregou
os resultados com relação aos testes de qualidade de água. Acredito que teve até alguma dificuldade com relação a esses testes, porque eu também tive alunos nesse momento lá e foi um período muito chuvoso, teve, se não me engano, rompimento de barragens. Talvez haja um problema até nos resultados, não posso afirmar, mas vamos dizer que eu esteja aqui especulando com relação a isso, porque meus alunos voltaram com alguns resultados que a gente também não tem resultados positivos. Mas, por outro lado, nós estamos aqui há um mês com todos que têm autoridade nesse assunto, tanto na esfera nacional quanto na esfera dos estados, aqui discutindo, e eu vejo que alguns que estão assim, mais impactados por essa situação climática que nós estamos passando, com uma certa ansiedade com relação ao que fazer. O período está ficando cada vez mais crítico e algumas decisões já deveriam ter sido tomadas. Mas nós estamos com problemas sérios, que no meu entendimento é um problema que me traz uma situação inédita no país, que é um problema de governança. E eu acho que no momento que nós paramos de fazer uma análise, uma reflexão sobre toda essa situação, eu não poderia deixar de emitir também a minha preocupação, talvez um tanto acadêmica, mas que certamente vai alimentar em algum momento alguma pesquisa minha mais adiante. Obrigada pelo espaço que me foi dado. Ivonilde, Vicente, eu peço desculpas, mas eu acho que é interessante, já que nós estamos com tempo, e o Guto aqui, quando eu cheguei, disse que não havendo mais nenhum assunto, a gente poderia encerrar a reunião. Eu acho que a gente pode aproveitar sempre essas oportunidades para discutir questões práticas ou mesmo questões conceituais como essa que você levanta, Ivonilde. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente, como sempre, não deve procurar culpados. Eu venho insistindo nisso o tempo todo e ressaltando os ganhos, mesmo que isso tenha sido um aprendizado. Esse aprendizado, às vezes, tem por parte das instituições troca de atores, então, quando troca um ator, também tem um impacto sobre a instituição. Nós agregamos vários atores que não estão nesse processo desde o seu início. Então, esse é um aprendizado, vamos chamar assim, que ele não é um aprendizado homogêneo, e não poderia ser diferente, mas a conclusão inevitável é de que essa mesa de situação tem conseguido produzir resultados significativos em torno da pior seca registrada na bacia, cujos impactos são grandes, mas que nós temos conseguido administrá-los ao longo do tempo. A questão de governança que você levanta, Ivonilde, ela é real porque você tem dois sistemas que são, dependendo do olhar, únicos, dependendo do olhar, muito distantes, dependendo do olhar, articulados, mas que tradicionalmente tinham uma forma de funcionamento. E essa forma de funcionamento derivava da solicitação e da responsabilização do setor elétrico em relação às medidas que nós íamos adotar. O setor elétrico pedia e assumia as responsabilidades derivadas desse pedido. Hoje nós estamos numa situação diferente dessa, em que pese a manutenção das atribuições de todos os atores em relação às suas responsabilidades, inclusive do IBAMA, em relação às questões ambientais e de qualidade de água, que você também aponta, a questão da última posição, ela está mudando, porque as decisões que nós estamos adotando, elas não estão mais embutidas nessa visão de solicitação e responsabilização do setor elétrico, em certa medida, de operação dessa bacia para a questão energética, para uma operação que visa a segurança hídrica, aonde a questão energética está absolutamente secundária nesse processo. Então, esse aprendizado, Ivonilde, em relação aos instrumentos do sistema de água e aos instrumentos do sistema de meio ambiente, não me preocupam.
Não há aqui, na minha opinião, ainda, né, não há aqui nenhum motivo de preocupação. Ao contrário, eu acho que se nós estamos registrando a ausência do IBAMA nas últimas reuniões, não podemos de registrar também o fato positivo da presença do IBAMA em todo esse processo e da proatividade do IBAMA em relação a essas questões todas que nós levantamos. Né? O IBAMA, na minha opinião, através desta mesa, rompeu vários dos seus dogmas, talvez até colocando nessa palavra, e o IBAMA teve uma posição muito, na minha opinião, muito proativa nesse processo, contribuindo para que a gente pudesse chegar onde chegou, inclusive com questões internas. Né? Ninguém vai se esquecer, por exemplo, Sergipe, do IBAMA do Sergipe, uma nota técnica que o IBAMA do Sergipe apresentou há cerca de um ano e pouco aqui, que inviabilizava a nossa operação em 900 metros cúbicos por segundo, e o IBAMA, né, aqui, essa parte central e os técnicos que estavam no IBAMA, nos ajudaram, né, numa avaliação técnica, sempre de natureza técnica, que a gente conseguisse, com segurança, chegarmos aonde chegamos. Então, Ivonilde, essa relação dos instrumentos, pena que eu já não tenho mais idade para voltar para a universidade, mas eu poderia ser seu aluno aí para poder ajudar nessa contribuição, porque é um aprendizado, não tem ainda um mecanismo tradicional. O mecanismo tradicional ficou de lado por conta da intensidade da crise, e agora nós estamos tendo que fazer um novo ajuste de governança na bacia, né? Que trata das questões de segurança hídrica, mas trata das questões ambientais e de qualidade ao mesmo tempo. Então, eu queria, na minha opinião, estou falando isso com franqueza, porque a semana passada eu voltei no avião com a presidente do IBAMA, e eu queria passar isso para vocês, e não me pareceu nada que levasse a um problema conceitual que fosse um limite, né? Então, eu prefiro trabalhar com essa imagem. Agora, o IBAMA estava com uma série de medidas para a semana passada em relação ao presidente da República. Vocês estão acompanhando os problemas que houve de vandalismo, de caminhões e tudo mais dentro do IBAMA. Então, vamos entender, eu prefiro partir desse pressuposto, de que esse problema é um problema pontual em relação ao IBAMA. Não recebi nenhuma posição formal do IBAMA de desconsideração ou de que não vai mais participar desse processo. Com relação às suas questões, Ivonilde, eu acho que nós precisamos aprender com esse processo, porque ele é um processo absolutamente novo, onde antes ficava muito fácil, ou pelo menos estava muito bem estruturado. Em situações semelhantes àquelas, fica fácil. Agora, numa situação como esta que nós estamos tendo que operar, ela realmente coloca aí dúvidas em relação aos dois instrumentos, outorga e licenciamento, de como trabalhar adequadamente. Coloca outros, Ivonilde, coloca a questão da integração dos afluentes, que obviamente nós estamos respondendo em parte por conta do Dia do Rio, mas eu acho que é outra preocupação, que quando você tem uma bacia em crise, como é que fica a questão da dominialidade, né? Como tratar adequadamente a dominialidade caso houvesse algum problema em relação à questão de dominialidade. Coloca a questão das águas superficiais com as águas subterrâneas. Então, esse processo todo é muito rico, eu acho que vale a pena realmente debruçar sobre ele, mas ressalto que, na minha opinião, nós, através desta sala de situação, que nós já expandimos para Tocantins, que também está entrando em crise, que em certa medida é fruto da operação, mas não com esse nível de participação e complexidade no Paraíba do Sul, ele, na minha opinião, ressalta também de que nós estamos mudando o patamar de articulação e de governança para a tomada de decisões no que tange a recursos hídricos. E isso não pode também se perder. Uma sala de situação como essa não pode, em função de eventualmente voltarem as chuvas, os reservatórios serem recuperados, a gente perder isto como um procedimento
que deveria ser, obviamente, dependendo da crise, com a periodicidade que necessita, em situações normais com outra periodicidade, mas, na minha opinião, este aprendizado em termos de gestão de recursos hídricos é espetacular. Muito obrigada. Agora, Vicente, eu gostaria de que você não viesse como aluno, não, que viesse como professor. Tá? Obrigada aí pelo aprendizado que nós estamos tendo. Aliás, eu estou com alunos aqui, inclusive alguns estão em algum desses temas que você citou. A questão da interface água superficial e subterrânea, nós temos aqui Urucuia, é um manancial para pesquisa, para estudos. A questão da locação, da dupla dominialidade, também estamos estudando, mas é uma complexidade. O São Francisco nos ajuda nisso. E tem nos ajudado muito aqui na academia. Muito obrigada. Obrigado pela menção, Ivonildo. Como meu mandato acaba em dezembro, se tiver uma bolsa, eu estou, já a partir de janeiro, já estou correndo atrás. Muito obrigado pela oferta. Marcelo Asfora. Bom dia. Queria só... Veja, acho que assim, a ponderação de Vicente faz todo sentido, né? Uma vez que a gente está chegando em uma situação cada vez, né, chegando mais próximo dos limites. Na verdade, nós desconhecemos os limites, pelo menos boa parte deles, né, e os testes nos aproximam certamente desse limite. Contudo, eu acho que, né, com o objetivo da gente manter, né, essa visão integrada, holística, em relação à bacia, é sempre importante que a gente, pelo menos na minha opinião, quando a gente vá discutir, né, por exemplo, não fazer essa redução, que a gente avalie isso, tendo como contraponto também a questão da redução da vazão, né, do dia do rio, para que a gente não fique, né, porque uma redução de 50 metros cúbicos por segundo parece pouco, mas se você confrontar isso com a redução prevista, né, com a suspensão de alguns usos, em alguns períodos, o que é correto, a bacia está em crise, não é só o Rio São Francisco, mas que a gente sempre procure avaliar os ganhos e perdas das várias medidas que nós estamos aqui endossando, enfim, apoiando, para que não se crie um diferencial, uma avaliação diferenciada em função do tipo de medida que a gente possa tomar. Então, assim, eu entendo, eu acho que é importante a gente avaliar se vale a pena chegar tão mais próximo do limite, mas eu acho que isso tem que ser feito numa avaliação em conjunto com as outras medidas que vêm sendo adotadas na bacia do São Francisco. Essa é a contribuição que eu queria colocar. Obrigado. Doutor Vicente, Giovanni aqui do Núcleo Norte-Nordeste, corroborando a colocação efetuada pelo senhor no que diz respeito ao atendimento energético do Nordeste, a parte de atendimento através de geração hídrica, nesse período que vai do ano de 2017, de janeiro a julho, nós temos da ordem de 20% apenas com geração de natureza hídrica. Os demais componentes para o atendimento à carga, temos importação de energia de 25%, térmica de 25% e geração eólica com 30%, atendendo ao Nordeste, a carga do Nordeste. Ou seja, hoje o atendimento à carga do Nordeste através de recursos hídricos é de apenas 20% fazendo uso de geração hidráulica, viu? Obrigado, Giovanni. Mais alguém gostaria de... Vou abrir então aqui para o doutor Rodrigo, que vai fazer um balanço sobre o Dia do Rio. Bom, só para passar as informações de como é que nós estamos no que diz respeito à Ana sobre o Dia do Rio, nós já recebemos um conjunto de solicitações de alteração do horário do Dia do Rio, tá? Vou listar aqui para vocês, algumas já falei no passado, mas só para ficar presente. Associação dos Usuários do Projeto Pirapora pediu uma adequação, a gente manteve o horário adequado.
A Confederação Nacional das Indústrias, CNI, que já foi relatado na reunião anterior, né? Aquela temática de acima de 13 horas de operação e menor que 13 horas de operação, já relatei na reunião anterior. A Votorantim também, que ela reduz, a negociação foi uma redução de 10% imediatamente e 4% ao longo de 30 dias. A Mineração Caraíba também foi uma adequação de horário. A Codevasf, com um conjunto de pedidos também, de adequação de horário, mas nós mantivemos uma regra para todos os perímetros também, com adequação de terça às 18 até quarta às 18. A CEMIG e a ATT Internacional solicitaram, já que era piscicultura, nós concordamos. O Niro Coelho também fez uma nova solicitação, nós mantivemos o horário estabelecido, com alguma pequena variação. A Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado do Tourão também e o Distrito de Irrigação do Perímetro de Maniçoba solicitaram adequações, mas nós buscamos sempre, no que diz respeito à irrigação, manter ou o dia do rio ou aquele horário que entra de terça às 18 até quarta às 18 horas, tá bom? No que diz respeito à solicitação de dados de consumo de energia elétrica junto às distribuidoras, concessionárias, distribuidoras, nós recebemos já os dados de maio e junho, e esses dados estão em avaliação da Coelba, da CEMIG, da CELP Pernambuco, da SEB Brasília, da Eletrobras Distribuição de Alagoas, faltando apenas os dados da CELG, que é Goiás, tá? Um outro aspecto que a gente está avaliando também, nós encaminhamos um ofício circular da Superintendência de Fiscalização para os 100 maiores usuários, informações gerais sobre o consumo de energia elétrica. Esses dados todos estão sendo avaliados e talvez na semana que vem a gente possa vir apresentar alguma avaliação desses resultados já, tá bom? Em linhas gerais, era isso. Talvez fosse interessante saber como é que anda a Bahia nesse aspecto, já que a Bahia foi a única que emitiu uma resolução semelhante à da ANA. Daqui a pouco eu vou perguntar como é que está no Estado. Vai ter que estar tudo em ordem. Marcelo, você estava falando, vocês têm um posicionamento quanto a implementação do Dia do Rio na Bahia? Marcelo? Sim, Marcelo, pode Bahia. falar. Sim, sobre o Dia do Rio na Bahia, até então está tudo correndo sob controle. Surgiram alguns questionamentos e alguns casos especiais que consultaram o INEM, e nós estamos conduzindo da mesma forma aí que a Ana, procurando encaixar dentro da normalidade, do não funcionamento às quartas-feiras. Bom dia, só fazer uma complementação. A gente tem tido muito apoio da Polícia Ambiental da Bahia e eles têm feito vistoria para a gente no Dia do Rio nos grandes maiores usuários. E dos 28 maiores que a gente vistoriou, só um estava irrigando durante a vistoria. Os outros, nenhum, está todo mundo respeitando. E tem passado, informado. O pessoal na região sabe do Dia do Rio e a gente não identificou, só teve um usuário que estava irrigando no Dia do Rio durante essas vistorias que a gente tem feito toda semana. Tá legal. Vamos fazer um questionamento passando pelos estados para perguntar como é que está sendo a implementação do Dia do Rio. Então vamos começar pelo IGAM. IGAM, você pode dar um depoimento aí sobre como é que está sendo a implementação do Dia do Rio em Minas? Claro. Bom, aqui em Minas Gerais, atualmente, nós temos a Bacia do São Francisco, tá? 4 áreas de contribuição considerada como área de restrição do uso da água. Uma na Bacia do Pará, no Paropeba, 2 no Paropeba e uma em Juramento, que fica na região metropolitana ali de Montes Claros.
Semana passada, depois da FPI, nós estivemos em juramento fiscalizando. O feedback que nós tivemos da população foi super positivo, inclusive a concessionária de abastecimento nos retornou informando que o rio voltou a correr. Então, a gente entende isso como um fator positivo e, em articulação com o nosso setor de fiscalização, que hoje fica na SEMAD, a gente já tem planejamento, participação do IGAM junto com a SEMAD em mais 2 outras bacias para a gente ir a partir dessa semana, que se inicia hoje. Então, nessas 4, a gente já tem emitido o decreto de restrição de uso da água e agora a gente está já na etapa de fiscalização. Fora isso, a gente tem uma área considerada como de alerta, né, que possa vir nos próximos dias aí a se enquadrar como área de restrição, que seria Santo Hipólito, mas por enquanto ainda não está na fase de restrição. Isso são as áreas que a gente tem como restrição. Fora isso, tem os trabalhos que a gente está fazendo de sensibilização e conscientização dos usuários de água aqui na Bacia do São Francisco. A gente tem feito esse trabalho juntamente com a FIENG aqui, com a SEAPA, Secretaria de Agricultura nossa, e outros parceiros, onde que a gente, a partir de setembro, nós iremos em algumas regionais informar a situação para o usuário, passar para eles o que está acontecendo na Bacia do São Francisco, e assim... Oi? Pode continuar, então, que o Marcelo está com o microfone aberto. Tá bom. Com o intuito da gente sensibilizar e trazê-los para o nosso lado nessa parte do que eles podem fazer para contribuir com o Rio São Francisco, né? O que eu posso fazer pelo Rio hoje? O que eu fiz pelo meu Rio hoje? Então é essa a reflexão que a gente quer trazer para os usuários, para que eles possam ali, de uma forma ou de outra, mesmo não estando em restrição, contribuir com a bacia com o uso mais racional possível. O Odorico da FIENG, que está aqui ao meu lado, ele está participando da reunião desde o início também, eu vou passar para ele, para que ele possa complementar algo que eu tenha deixado passar aqui desapercebido. Bom dia a todos, eu sou o Odorico da FIENG. Nesse trabalho de conscientização pelo uso da água na bacia do Rio São Francisco, nós vamos vai iniciar agora no dia 22 de agosto, com a reunião aqui em Belo Horizonte, com os maiores usuários da bacia do estado de Minas Gerais. Então nós vamos estar reunidos com eles, vamos passar a situação crítica da bacia do Rio São Francisco, e também fazer um trabalho de conscientização para que esses usuários façam investimento para a redução do consumo e para uma gestão mais eficiente do uso da água. Então esse é o nosso objetivo, não só para os usuários aqui da região metropolitana, mas também como de todo o estado de Minas Gerais. Nós vamos avançar também com esse projeto na bacia do Rio Doce e em outras bacias que estão entrando em situação crítica de escassez de água. Então, esse é o nosso trabalho. Agora, o que a gente precisa também, que os outros setores e outros usuários também façam esse trabalho de conscientização do uso, para que isso venha a ter um resultado mais efetivo. Também cobramos também do Comitê de Bacia, que ele também começa a trabalhar em educação ambiental também nas comunidades, porque precisa a gente fazer um trabalho conjunto de todos os segmentos para que a gente tenha um resultado mais efetivo. Senão a gente não consegue esse resultado que a gente espera de não ter um agravamento maior ainda da crise. É isso que a gente tem para falar. Obrigado. Obrigado. Marcelo, você pode falar um pouco sobre como é que está sendo a implementação do Dia do Rio em Pernambuco? Bom, no nosso caso aqui, basicamente, as ações elas se resumiriam, né, às irrigações lá em Petrolina, perímetro irrigado de Petrolina. Nas outras bacias afluentes ao São Francisco, basicamente os reservatórios todos estão em situação de colapso. Então, tampouco existe irrigação ou alguma atividade, né, que assim, faça uso intensivo dessa água, pelo menos que assim, uso outorgado, né, no âmbito do governo federal e do estadual também.
E acho que talvez até vocês tenham uma informação mais atualizada por conta de uma reunião, nós não pudemos comparecer, mas houve uma reunião da ANA, né, com os irrigantes lá em Petrolina. E eu confesso que de lá para cá não houve nenhuma interação daqui da APAC com a fiscalização da ANA, em relação assim, com o objetivo de fazer alguma vistoria. Mas a nossa área de atuação ela realmente se restringiria aos perímetros irrigados lá de Petrolina. E talvez, não sei, se vocês puderem dar alguma informação da reunião que houve lá, talvez fosse interessante. Marcelo e Vicente, eu tive na reunião lá em Petrolina, estivemos Joaquim Condim e eu, a convite do deputado Guilherme Coelho. Foi uma reunião muito concorrida, né? Havia ali assim, avaliações diferentes a respeito do Dia do Rio e algumas medidas que estavam sendo adotadas. Nós tivemos condições de falar e foi uma reunião muito importante, porque, na minha opinião, levou a uma coesão significativa ali dos irrigantes com as orientações gerais e manifestação de apoio por parte deles, inclusive as medidas que nós estamos adotando. Então, eu estou recebendo a informação aqui também de que o próprio Joaquim já deu essa informação logo na reunião seguinte, foi no dia 11 de julho, se a memória da gente não está falhando, foi dada a reunião e foi uma reunião bastante assim, oportuna. Havia dúvidas, aquela coisa toda, mas na medida em que se apresenta a intensidade da crise e os riscos que os próprios irrigantes estariam correndo, houve uma adesão por parte deles ali, das lideranças e tudo mais, como eu falei, foi muito representativo, houve uma adesão às medidas necessárias aí para praticar o Dia do Rio em particular. Sergipe, vocês poderiam também fazer, exemplo que foi feito pelos outros estados, um relato sobre a implementação do Dia do Rio? Bom, Lindomar, Codevasco, com relação aos nossos perímetros, está sendo cumprido fielmente a resolução da ANA. Não temos nada a contestar, não. Obrigado. Alagoas está com dificuldade de conexão, de qualquer forma ele mandou uma mensagem dizendo que eles estão fiscalizando o cumprimento do Dia do Rio e por conta da chuva que está acontecendo no estado, não tem ocorrido captações ou desrespeito pelo menos não foi identificado nada quanto ao descumprimento à implementação do Dia do Rio em Alagoas. É isso mesmo, Antônio. Nós tivemos em campo aí, em 3 oportunidades e não identificamos nenhum tipo de desrespeito ou captação, até porque, como eu falei, estamos em período de chuva e a grande demanda que é para o uso de água para irrigação não está sendo realizada. Se não tem mais ninguém para comentar sobre a respeito da implementação do Dia do Rio, então a gente solicita para o comitê ou os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, como estão andando as negociações. Deixa eu complementar aqui, é mais um informe geral. Eu sei que na reunião passada, a SEMAR, Sergipe, junto com a DESA, iriam realizar uma reunião com o Comitê do São Francisco, com a direção do Comitê do São Francisco. Também eu acho que seria importante saber, da parte do Anivaldo, aí, as negociações de Piaçabuçu e talvez Gunter, do Ministério da Integração e Defesa Civil, pudesse nos informar o resultado daquelas notas informativas que nós encaminhamos diretamente à Defesa Civil, que dizem respeito a outras intervenções em Alagoas, que já tinham um recurso garantido, as intervenções em Sergipe e as intervenções em Pernambuco, para a gente ter um detalhamento de como é que anda cada situação dessa.
Bom, boa tarde a todos aí, bom dia, né? A gente já informou que os recursos, né, para Alagoas já foram disponibilizados no final do mês de junho, né, início de julho. E estamos, assim, de certa forma, trabalhando exatamente para disponibilizar o recurso, né? Com relação a Sergipe, já foi encaminhado para a gente através do pessoal da Codevasf. Recebemos semana passada a prestação de contas lá de Propiar, e as demais demandas já foram encaminhadas, né? As respostas a Ana aí. Então, Gunter, só um detalhe, é só para detalhar para todos, porque nós fizemos uma nota informativa bastante clara para o Elcio, não é isso? Detalhando as intervenções conforme demanda do Ministério da Integração e Defesa Civil. Era bom, em algum momento, explicar em detalhes, porque Alagoas, o recurso está disponibilizado, o que você disse. Agora, há esse recurso ou não há esse recurso disponível? No caso de Sergipe, além da captação de propriedade DESO, a nova, que seria via flutuante, tem outras demandas também. E no caso de Pernambuco, tem um conjunto de demandas encaminhadas pela Compes e a PAC. Era uma nota informativa que nós encaminhamos já faz mais de um mês à Defesa Civil. Acho que seria bom, se você não tem essa informação hoje, que na próxima reunião você detalhe o andamento, se há perspectivas que saia recursos para essas novas solicitações, se é possível ou se não é possível, mesmo porque, no caso de Sergipe, que eu me lembre, foi encaminhado oficialmente ao Ministério da Integração essa demanda. Então, era mais um detalhamento daquelas notas informativas que nós encaminhamos. Se você não tem a informação hoje, mas que na semana que vem trague detalhado esse contexto todo para que a gente possa divulgar as informações aqui para o grupo. Bom dia. Magno, eu sou do Senad também, eu sou coordenador da área de restabelecimento. Eu estava de licença nesse período em que chegou a nota, eu não estou a par do encaminhamento que foi dado, né? Mas me comprometo a trazer na semana que vem. Agora, em relação aos recursos, infelizmente, a gente tem uma série de demandas, né, que já foram até aprovadas pela área técnica, pelo Senad, pela SEDEC, mas que carece de recurso, né? A gente não tem recebido recurso do Ministério do Planejamento, mesmo para as ações de resposta a desastre. Para você ter uma ideia, né, esse recurso mesmo foi disponibilizado para Alagoas, né, que inclui Piaçabuçu, foi aprovado por nós no dia 20 de março. Apenas em junho nós tivemos o recurso autorizado, né, e aí foi feita a liberação ainda em junho. Então, esses demais casos, né, a gente vai ter que tratar, né, realmente assim, com pente fino, assim, e ver caso a caso qual é a prioridade por conta disso, né, para a gente colocar nessa fila, né. A gente tem várias outras demandas que também já foram aprovadas em março, abril, e que até hoje não receberam recurso. Então, é isso. Eu me comprometo a trazer mais informações sobre essa nota na semana que vem. Anivaldo? Bem, eu vou repetir o que eu já falei na semana passada. O nosso comitê resoluções aprovando na sua rubrica de obras especiais emergenciais os projetos encaminhados pela Casal referentes à construção de um tanque pulmão que melhore a capacidade de reservação do município de Piaçabuçu e possa futuramente garantir 24 horas normalizadas de água com qualidade potável, sem os problemas, né, de excesso de cloreto de sódio, enfim, algo que afeta a saúde pública
evidentemente que, nesse caso, nós precisamos ter a garantia absoluta da Defesa Civil que a contraparte da solução desse problema efetivamente seja executada, que é exatamente a adutora que vai captar mais a montante, porque não haveria sentido o comitê colaborar com o tanque pulmão se a Defesa Civil, evidentemente, não der garantias concretas, absolutas, de que a adutora vai ser efetivamente executada. E aqui me parece que mesmo na mais extrema crise fiscal, né, essas são obras emergenciais. Então, do que eu entendi, me parece que Piaçabuçu, o recurso já existe e, de fato, ele vai ser executado. Quanto à questão do comitê, foi aprovado, está em trâmite na nossa agência delegatária e que já se pôs de contato, fizemos uma reunião com a diretoria da Casal e agora são só as medidas de ordem prática. Quanto ao lado de Sergipe, não é? Desde a implantação do procedimento de conflito, não é? Já há 3 ou 4 meses, nós nos pusemos, à época, à disposição da DESO para, assim como a Casal, apresentar demandas relativas, evidentemente, ao processo de intrusão salina e seus impactos na região estuarina, e a demanda que nós tínhamos recebido até então era uma demanda encaminhada pelo INCRA e pelo Ministério Público Federal em Sergipe, relativamente à possibilidade de construção de um trecho de estrada de 900 metros para dar acesso ao povoado de Resina, onde uma outra contrapartida se dará, dessa vez a DESO, que fará um poço, né? Isso tudo foi, evidentemente, exposto aqui na sede do comitê pelo Ministério Público Federal e pelo INCRA, e esse projeto também já está encaminhado para as medidas de ordem práticas a cargo da nossa agência delegatária. Há uma demanda também da Prefeitura de Piaçabuçu, mas independente da Casal, em relação a um povoado que nós estamos tratando também da possibilidade de viabilização. Posteriormente, recentemente, recebemos da DESO uma nova demanda resultante de um estudo feito aí pela Agência Nacional de Águas, que não era do nosso conhecimento, viemos tomar conhecimento agora, e no dia 2 último, nosso vice-presidente Marcel Oliveira, eu não tive ainda retorno dessa conversa, né, esteve em Aracaju, me parece que a reunião deve ter se realizado com a DESO e com a SEMAR Sergipe para discutir, dentre um conjunto de intervenções, né, a possibilidade de mais uma intervenção do comitê na região estuarina. Então, nós, em princípio, sinalizamos positivamente, entretanto, vamos ter que fazer o confronto. São muitas demandas, é evidente que o comitê não vai ter condições de arcar com todas elas, mas dentro do contexto, e é isso que a DESO nos expressou, e a expectativa da DESO, que no caso do processo da intrusão salina, o comitê possa também aduzir mais uma intervenção. É evidente que isso ficará na proporção, evidentemente, né, dos recursos que para esta rubrica estão previstos no nosso plano de aplicação plurianual. Portanto, agora é mais uma questão de encaminhamento e eu quero só concluir dizendo que é evidente, nós corroboramos as palavras do diretor-presidente da ANA, doutor Vicente, de que, em última instância,
independente, não é, do posicionamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, do IBAMA e dos desdobramentos, é claro que, em última instância, nós temos a expectativa de que a ANA, o ONS, né, e os órgãos que são responsáveis pela operação do reservatório concluam, a essa altura do campeonato, o que na balança de perdas e ganhos, e são eles os que podem dizer isso, porque tem a base de dados, né, da operação dos reservatórios, se finalmente qual será a mais, digamos assim, adequada das posições relativas, evidentemente, à questão das vazões, até para manter, né, é uma coisa difícil de administrar, da melhor forma possível, a correlação entre quantidade e qualidade. E, finalmente, em relação à questão da defesa civil, é nossa expectativa de que aquilo que é prioridade, aquilo que é emergência, de fato venha a ser, digamos assim, executado, né? Porque senão isso demandará de nós, evidentemente, toda uma gestão política, porque é claro que em situações emergenciais essas questões precisam ser observadas, sobretudo no que diz respeito à intrusão salina, porque, como eu volto a repetir, não é um problema só de caráter hídrico, é um problema de saúde pública, e aí a coisa muda de figura. Mas esperamos que, né, os que estejam interessados contactem o comitê, porque nós estamos, evidentemente, acompanhando toda essa situação, e é claro que os que tiverem interesse podem convidar o comitê em qualquer uma das regiões, não é, da bacia ou do rio, porque nós estamos acompanhando com várias áreas de ação. Nós agimos junto com a fiscalização preventiva integrada, que agora chegou a Minas Gerais, e ela tem também, evidentemente, uma conotação pedagógica e evidente de esclarecimento da população, bem como o comitê tem, né, sua campanha e outras medidas o comitê poderá tomar, mas eu lembro que o comitê é um colegiado, evidentemente não é um órgão executivo, mas através de várias das suas ações de recuperação hidroambiental, né, da ação das suas câmaras consultivas regionais, continua fazendo, evidentemente, o trabalho de esclarecimento sobre, né, a ação deste fórum, que eu também concordo, é um fórum único, me parece, na escala em que ele está se dando, e ele é importante do ponto de vista, não é, de criar a cultura da tolerância, a cultura do diálogo, a cultura da construção dos consensos, e eu acho que isso vai servir não só para a bacia do São Francisco, mas como modelo para outras bacias do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Anivaldo. Eu pergunto então para a Semar Sergipe se tem algum detalhamento, alguma informação sobre essa reunião com o comitê. Olha, Napoleão, realmente a reunião aconteceu no dia 2. Nós solicitamos, como o Nivaldo já colocou, ajuda por parte do comitê. Então, nós estamos preocupados com a captação do próprio ar, com essa redução daqui de 50, muito preocupante para a gente. E nós sentimos por parte do Marcel, ele ia estudar bem o caso, se reunir com a diretoria, nós entregamos um projeto básico já existente, com as plantas, tudo isso para poder facilitar esse processo. Nós estamos no aguardo e nós consigamos resolver esse problema e que não haja, né, problema futuro de falta de abastecimento de água em Aracaju. Muito obrigado. Ok. O Senad quer falar? Eu só queria registrar que, no caso de Alagoas, né, a ordem bancária ela foi efetivada, se não me engano, no dia 26 de junho. E como é de praxe nas transferências para resposta a desastres, é feito de parcela única, ou seja, o valor
integral, né, para as intervenções em Alagoas já foi depositado na conta do Estado. Desde 26 de junho, né, o Estado já dispõe desse recurso em conta para executar as ações necessárias. É nossa preocupação também, né, a celeridade, né, desse processo, até porque a gente dá um prazo para execução, né, então a gente tem que acompanhar essa execução que é feita pelo Estado. Ok. Mais alguém tem alguma questão para colocar, ou a gente pode já caminhar para o encerramento da reunião? Ministério da Integração e Defesa Nacional. Aproveitando que sempre toda semana, eu gostaria de saber a vazão atual que está na região lá de Propiá. Gunter, essa informação você pode obter no site da ANA, tem réguas lá telemétricas com informações de 15 em 15 minutos, tá? E depois eu passo para você aqui o link para você ter essa informação. Alguém mais gostaria de colocar algum ponto? Ou a gente pode encaminhar para o encerramento? Maciel e Ana Cristina. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A próxima reunião está agendada para a próxima segunda-feira, 14 de agosto, às 10 horas. Muito obrigado.